Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, pesquisadores, ativistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e de Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nesse programa do Farofa Crítica, recebemos Breno Altman, jornalista, fundador e diretor do site Opera Mundi, especialista em questões internacionais, colaborador de várias publicações sobre esse tema. Breno, obrigado por ter aceito o convite. Queria falar um pouquinho sobre como está a cobertura internacional do jornalismo hoje no Brasil, particularmente com essas atrapalhadas aí, né, do governo Bolsonaro aí no cenário internacional. O jornalismo brasileiro nunca teve uma forte tradição em cobertura internacional, fora em momentos muito específicos. Há uma combinação de fatores que levam a isso, né? Entre eles, claro, o custo da cobertura internacional sempre foi mais elevado do que o da cobertura nacional, o interesse do público brasileiro pelas questões internacionais nunca foi dos maiores, poucos foram os veículos que tiveram como tradição uma cobertura internacional forte. Do início do século XXI para cá, nós tivemos uma melhoria um pouco desse cenário, até porque o Brasil passou a ter um protagonismo maior no mundo, primeiro por questões sérias, nos últimos meses por conta das piruadas do governo Bolsonaro. Mas a cobertura internacional, hoje, ela tem pouco espaço na mídia tradicional, basicamente opera a partir das agências internacionais, a rede de correspondentes dos veículos tradicionais foi muito reduzida. Então nós temos uma cobertura internacional que é frágil e que tem uma característica de ser muito vinculada às agências e, portanto, pouco plural, não é? Pouco E por que isso acontece? É um problema assim, de recurso dos jornais ou é uma opção editorial? Eu acho que são dois fatores. Há um fator próprio dos países continente. Certo. Os países continentes se interessam um pouco pelo que se passa no mundo. É um pouco a tradição... Todos os países, Brasil, Estados Unidos, Rússia... muito pouco interesse pelo que se passa no exterior. O público tem pouca atenção às questões internacionais. Né? Acho que esse é um fator cultural importante, o que reduz o público de leitores ou espectadores interessados nas questões mundiais. Há um segundo fator de que, com a revolução tecnológica e o enfraquecimento da imprensa tradicional, o corte de custos ocorreu em primeiro lugar na cobertura internacional. Você vê que os grandes jornais, por exemplo, reduziram seu número de correspondentes de uma forma bastante significativa. Houve uma redução de verbas para a cobertura internacional, menos viagens, menos coberturas. Então, antes, um jornal, uma televisão, até mesmo uma estação de rádio que enviava seus jornalistas para eventos internacionais, agora vai na internet, busca informação, pega informação das agências, já não manda mais seus jornalistas. Isso empobrece a cobertura internacional. Isso é muito interessante, que boa parte dos correspondentes, né, dos veículos aí da mídia hegemônica, eles priorizam os países centrais, né, do capitalismo, né? Raramente tem cobertura na América Latina, na África, é uma coisa... Essa é a lógica central, não é? Por opção ideológica, evidente, e por uma opção também comercial. É evidente que um país como os Estados Unidos, vamos falar aqui de uma cidade como Nova York ou outra como Washington, com características distintas, tende a ter um volume de notícias muito maior do que um correspondente que esteja, por exemplo, em Quito, no Equador. Não é? Perfeito. Então, os jornais e as televisões, na hora de escolher para onde vai seus correspondentes, além da questão ideológica, tem a questão comercial. Onde é que pode ser mais produtivo o envio do correspondente? Onde vai haver uma massa maior de informações mundiais que poderá resultar em informações para o público. E vai enviando os jornalistas sempre para os mesmos centros. Nova York e Washington, Londres, Paris, e quando escolhe algo na América do Sul, Buenos Aires. Certo. E com isso se fecha a rede de correspondentes. Então, mas uma mesmo espécie de circuito fechado, Elizabeth né? Arden do jornalismo, ou seja, não tem uma cobertura. Às vezes tem China, de vez em Japão, quando, né? Um pouco, né? Tóquio, um pouco né? Japão, já faz tempo que não tem Japão, mas um pouco tem Japão. Às vezes pode acontecer uma temporada de algum correspondente em Moscou, mas já faz tempo que não. Então acaba tendo um circuito muito restrito
de cobertura direta da imprensa brasileira sobre os países mais importantes do mundo. Então, mas assim, por exemplo, a partir de 2003, no governo Lula, o Brasil começou a ter um outro papel aí, uma outra estratégia geopolítica, né? Tendo uma ação mais proativa na América Latina, na África, no Oriente Médio. E é evidente que quando foi feito isso nesse governo, abriram-se novas fronteiras de negócios, outras relações, né? Empresas brasileiras começaram a ter uma participação, uma presença maior nesses países. Isso não criaria aí um novo circuito de informações de interesse para o Brasil, que necessitaria uma cobertura diferenciada? Certamente. Nós tivemos um crescimento do interesse pelas questões internacionais depois do governo Lula. Fortíssimo crescimento. E um crescimento ao qual a imprensa teve muitas dificuldades de acompanhar. Tá? Alguns veículos tentaram se reorganizar um pouco. O surgimento mesmo do Opera Mundi ocorre neste momento. Certo. Quando nós nos damos conta que não havia nenhum veículo de comunicação no país que se dedicasse centralmente para as questões internacionais. O Opera Mundi só cuida das questões internacionais e da política externa brasileira. Certo. Surge nesse momento, que é o momento em que o Brasil passa a ter protagonismo mundial, a presença do Brasil nos grandes fóruns internacionais é decisiva, o Brasil assume uma liderança destacada na América Latina, certo. O Brasil abre novas fronteiras de negócios, então há um interesse do público maior pelas questões internacionais, que foi uma característica dos primeiros 10, 15 anos do século XXI. Despertou-se no Brasil um interesse pela China, se despertou um interesse pela Rússia, se despertou um interesse pelo Oriente Médio, pela África, não é? E isso gerou uma demanda de informação que os veículos tradicionais, repito, por razões ideológicas ou comerciais, não conseguiam atender. Certo. E como é que o Opera Mundi, primeiro assim, qual que é o alcance do Opera Mundi, né, que tem crescido, e como é que trabalha essa cobertura internacional? Porque certamente você não tem condições de manter correspondentes. Não, nós fizemos um modelo operacional bastante interessante, que teve muita força nos primeiros 6, 7 anos do Opera Mundi. Depois nós tivemos que reduzir esse modelo em função da crise econômica e também da perseguição política que os meios progressistas de comunicação sofrem, tanto do governo que sucede ao da Dilma, aos governos que sucedem da Dilma Rousseff, quanto também das empresas privadas. Quer dizer, muda o clima político do país, deixa de ter publicidade para esses meios alternativos. Tá? Mas nós constituímos um modelo operacional que era baseado em ter 2 tipos de colaboradores. 3 tipos. O correspondente, que eram poucos. Os freela fixos, ou seja, pessoas que tinham um compromisso de uma determinada escala de produção mensal e recebiam mensalmente por essa produção. E os freelas eventuais. Mas nós fomos constituindo, com esse modelo operacional, uma rede que chegou a cobrir, no seu auge, mais de 40 países. Poxa, mais de 40 países, com correspondentes fixos em 8, 10 países importantes, inclusive, porque a gente tinha correspondente fixo na Venezuela, na Argentina, na Rússia. E com isso o Opera conseguiu ter um alcance, uma oferta de informações e investigações sobre as questões internacionais bastante razoável. E o financiamento do Opera é baseado aqui nos anúncios? Até 2015 era somente anúncios, públicos e privados. Nós tínhamos uma razoável receita pública e privada. No processo do impeachment, depois da queda da presidente Dilma Rousseff, o site perdeu toda a publicidade pública e perdeu grande parte da publicidade privada. Isso aconteceu com toda a imprensa progressista. Faz parte do bloqueio, tempos que passamos a ver, um bloqueio econômico que passou a sofrer a imprensa progressista. A partir daí, nós desenvolvemos um outro modelo de negócio, que é a assinatura solidária. As pessoas pagam um pequeno valor mensal, os nossos leitores e espectadores pagam um pequeno valor mensal em troca de nada, em troca de sustentar o site. Ou seja, nós não fechamos o conteúdo, não tem paywall, não tem restrição de acesso ao conteúdo, não tem exclusividades para quem paga. É um apoio, né? É uma assinatura solidária, ou seja, as pessoas assinam porque tem o compromisso de sustentar um site como o Opera Mundi e outros sites da imprensa progressista, porque depois que nós passamos a ter esse modelo, outros sites também o adotaram. Nós hoje já temos ali, acho que alguma coisa como 2.500 pessoas que mensalmente contribuem com 30, 40, 50 reais, 60 reais, e essa é
grande fonte de renda do site. Claro, nós temos um pouco de publicidade programática, né, que é essa publicidade que gira pelo Google. Certo, pelo YouTube também, né? Tem Pelo YouTube e tudo. monetização. Nós passamos a ter monetização do YouTube, passamos a ter, portanto, outras receitas alternativas, mas fundamentalmente o site se sustenta pela assinatura solidária. Nós fomos aos poucos constituindo uma rede forte, o que hoje nos permite vislumbrar a recuperação da estabilidade financeira do Opera. O Opera foi obrigado a operar no prejuízo durante 3 anos. E qual é o número de page views, em média, sim? Olha, nós temos uma quantidade de visitantes únicos mensais da ordem de 700 mil. Certo. E nós devemos estar rolando alguma coisa com 2 milhões de page views mês. Para uma publicação de nicho, um site de nicho, é um bom resultado. Né? Nós não cobrimos nada além da política internacional. Tá. Como é que você avalia, né, a partir dessa sua experiência, essa inflexão aí do governo brasileiro em relação à política internacional, nesse alinhamento a Israel, até mesmo revertendo uma tradição, né, da diplomacia brasileira de sempre buscar um certo equilíbrio, uma neutralidade em algumas situações de conflito internacional? Olha, há um evidente giro, né, um giro radical, que começa com o governo Temer e se aprofunda agora. Esse giro é no rumo de uma política internacional cada vez mais subordinada aos Estados Unidos. O consenso que se estabeleceu entre as elites empresariais, políticas e militares do país é de que não existe futuro autônomo para o Brasil, nem mesmo um futuro autônomo integrado aos outros países da América Latina. De que a economia brasileira e, portanto, seu papel geopolítico só podem existir como rabo de elefante. Não tem futuro como cabeça de formiga. E esse rabo de elefante, o elefante desse rabo, são os Estados Unidos. Então, essa é a lógica da política internacional que é imposta depois da derrubada do governo Dilma Rousseff e se aprofunda muito com o Bolsonaro. O Brasil se coloca como um destacamento do bloco geopolítico dirigido pelos Estados Unidos de forma incondicional. Certo. E a adesão a determinadas bandeiras desse bloco geopolítico deve ser compreendida nesse contexto. Por exemplo, essa alteração abrupta da política brasileira em relação ao Estado de Israel e à questão palestina. Mas isso vai trazer alguns prejuízos, né, para a economia nacional, né? Por exemplo, essa posição multipolar, vamos chamar assim, do governo Lula e Dilma, ela abriu mercados para a produção do agrobusiness do Brasil, para certas indústrias, né? E à medida que vai se fechando essas possibilidades, né, o próprio empresariado brasileiro, setores do empresariado brasileiro, serão prejudicados. Então, como é que fica, então, essa situação, por exemplo, em termos da própria burguesia brasileira? Concordo contigo. Vai abrir uma série de contradições, já está abrindo com setores do empresariado. Especialmente essa questão Israel trouxe muita polêmica, porque os pecuaristas brasileiros exportam carne para os países árabes em quantidade bastante expressiva. E os riscos e os temores de uma retaliação dos países árabes é grande. Então houve uma certa tensão nesses setores que pressionaram o governo Bolsonaro e ele desistiu temporariamente de trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém para esse modelo um pouco mais moderado que abriu o escritório de representação em Jerusalém. De toda maneira, essas contradições existem e vão se aprofundar. Mas a expectativa do núcleo duro da burguesia brasileira, que é o grande capital financeiro, é que o que você perde nessa ponta, você ganha na outra. O que seria essa outra ponta? Transformar o Brasil num lugar extremamente atrativo para os fluxos internacionais de capital. O Brasil perderá comércio, mas ganhará fluxo de capitais, na análise desses setores. Fluxo de capitais fundamentalmente dos Estados Unidos. Capitais rentistas, né? Capitais rentistas ou mesmo capitais produtivos, mas a lógica é que o Brasil não tem como se desenvolver com capital próprio. Certo. E, portanto, esse capital tem que ser buscado onde ele existe no mundo capitalista. E ele existe fundamentalmente nos Estados Unidos. Essa é a lógica que hoje domina o núcleo duro da burguesia brasileira. É uma lógica bastante questionável por conta do desenvolvimento da cena internacional e da economia mundial. Mas é a aposta que eles fazem e Bolsonaro é a versão, vamos dizer assim, emporcalhada dessa aposta. Certo. Mas isso também está presente no governo Temer, né? Um pouco, né? Estava muito forte no Temer, porque vocaliza isso, não é
uma ideia que nasce na cabeça de Júpiter, né? Ou seja, não é uma ideia dos construída, políticos. Ela faz parte de um consenso que se construiu nesse núcleo duro da burguesia brasileira, de que o Brasil precisa estar junto com os Estados Unidos. Certo. Que somente dessa forma o Brasil poderá ser um receptáculo de capitais suficientes para reimpulsionar o seu desenvolvimento. Você cobriu bastante a questão da Venezuela, né? O caso aí, esse cerco, né, norte-americano à Venezuela, inclusive, e a própria postura do governo brasileiro em relação a isso. Como é que você avalia a situação da Venezuela, né? De que no primeiro momento parece que o Maduro conseguiu segurar, né, a tentativa de golpe, de invasão, mas a situação ainda está bastante complexa ali, né? Do ponto de vista político, internamente, o golpe está praticamente derrotado. Os dois objetivos a que se propunha Juan Guaidó, que era dividir as Forças Armadas e provocar uma sublevação popular dentro do país, esses dois objetivos naufragaram. As Forças Armadas se mantêm no fundamental unidas ao redor do governo de Nicolás Maduro e não houve nenhum levante popular a favor de Guaidó, ao contrário. Nesse momento, o chavismo tem muito maior capacidade de mobilização nas ruas, apesar das graves dificuldades econômicas, do que a oposição de direita. O grande problema ali na situação venezuelana é o fator externo, que se desdobra num garrote financeiro e numa ameaça militar. O garrote financeiro são as sanções, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos, pela União Europeia, que afeta brutalmente a vida do país. O país está garroteado financeiramente, está asfixiado. E uma economia muito dependente do petróleo, uma economia dependente da venda do petróleo, da importação de mercadorias. Tudo, Então, uma lógica de asfixiar o país. É verdade que as relações com Rússia e China, entre outros países, que também inclui Índia, Turquia, Irã, permitem a Venezuela, de alguma maneira, parcialmente, enfrentar a situação de desabastecimento que o garrote financeiro provoca, mas a situação é duríssima e afeta, evidentemente, as perspectivas do país. Embora a Venezuela tenha demonstrado, o povo venezuelano vem demonstrando uma enorme resiliência a essa situação. Certo. Mantém o seu apoio parcialmente ao governo Maduro, metade do país está com o governo, apesar dessa situação. A grande questão é a ameaça militar, porque os Estados Unidos, diante da derrota do Guaidó internamente, lhe restam essas duas cartas. A carta financeira, que é de longo prazo, e a carta militar, que é uma carta de curto e médio prazo. Mas os Estados Unidos não se encontram exatamente numa situação confortável para acionar essa carta militar. Não tem o apoio da União Europeia, não tem o apoio do Grupo de Lima, que é composto pelos países latino-americanos que estão contra o governo Nicolás Maduro. Seria uma ação militar provavelmente muito isolada, com algum apoio direto ou indireto da Colômbia e talvez do Brasil. Certo. Mas seria uma ação militar de um alto grau de isolamento e com consequências geopolíticas imprevisíveis em função dos interesses da Rússia e da Venezuela. Da Rússia e da China na Venezuela. Que até desembarcaram ali, né, aviões da Rússia, da China, né, recentemente. Claro. Né? E América Latina, nessa virada à direita, nós tivemos aí Brasil, Argentina, né, mesmo no Equador, né, houve uma mudança ali. Como é que você avalia essa situação da América Latina? Olha, nós tivemos um grande ciclo de avanço da esquerda na América Latina, que começa em 98 com a eleição do presidente Chávez. Depois a eleição do presidente Lula, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor e Cristina Kirchner, Maurício Funes e Salvador Sánchez Serén em El Salvador, Daniel Ortega na Nicarágua. Ou seja, nós tivemos aí uma década de avanço da esquerda no início do século XXI. A partir da crise mundial de 2008, nós começamos a assistir uma contraofensiva conservadora no continente, que significou a derrocada de governos progressistas em Honduras, no Paraguai, finalmente no Brasil, na Argentina, no Peru, no Equador, com essa virada de casaca do Lenin Moreno. E essa contraofensiva segue o seu curso. Tem como principal batalha a Venezuela. Agora, começam a haver alguns elementos que indicam que a esquerda latino-americana tem capacidade de resistir a essa contraofensiva e pode localmente reassumir a iniciativa. Recentemente, López Obrador ganha as eleições no México. Sim. A situação eleitoral do Macri na Argentina é precária. Cristina Kirchner pode vencer as eleições contra o Macri na Argentina, se ela não for interditada como fizeram com Lula aqui no Brasil. Começa a ver, além da resistência da Venezuela e de uma certa normalização da situação nicaragüense, começa a ver embriões, sinais
de que a esquerda pode, mesmo que localmente, mesmo ainda sem caracterizar uma retomada da ofensiva em escala latino-americana, que a esquerda pode localmente recuperar a iniciativa política. O caso do México é emblemático. O México é um país muito importante no nosso continente. Muito em função que esse programa neoliberal ele traz um custo social muito alto, né? Acho que muito em função disso. Né? Claro, e gera uma contradição insolúvel entre neoliberalismo e democracia. Certo. Porque é uma agenda que ela é antipopular, né? Claro. Isso pode ser imposta pela via autoritária. E isso vai gerando um ambiente, nos países onde a direita governa, a direita ou a extrema-direita, como é o caso do Brasil, vai gerando um ambiente que a médio e longo prazo impede as classes dominantes de, por esse caminho, restabelecer sua hegemonia de forma estável. Certo. Tá? O que coloca para as classes dominantes do continente uma bifurcação arriscada. Certo. Ou bem, aceitam a ideia de que a esquerda terá condições de retornar por via eleitoral ao governo e, portanto, aceitam a ideia de que o programa neoliberal pode ser, pela via da democracia, derrotado e substituído, ou bem, a direita do continente passa a romper abertamente com as regras da democracia liberal estabelecidas em larga escala no continente nos anos 90 do século passado, depois do ciclo das ditaduras militares. Certo. O Brasil é um laboratório disso. No Brasil, a gente pode afirmar que o que está havendo é uma transição de regime, não houve só uma mudança de governo. Ou seja, o governo Bolsonaro expressa um projeto de alteração do Estado, da democracia liberal, da Sexta República, da Constituição de 88, para um regime de tipo bonapartista, policial, de alto grau repressivo e de fechamento dos espaços institucionais. Porque é essa contradição entre o neoliberalismo e a democracia. Certo. Quanto maior a taxa de neoliberalismo, menor a de democracia. Quanto maior a taxa de democracia, menos força tem o neoliberalismo. Então, essa é uma contradição que corrói a capacidade hegemônica das elites da América Latina, certo. O que gera um cenário em que torna bastante plausível imaginarmos a recuperação das forças de esquerda a médio e longo prazo, em alguns casos a curto prazo. Perfeito. Bom, Breno, estamos encerrando aqui o nosso programa. Você podia aí fazer um merchan do bem aí do Opera Mundi? Falar naquele programa daqui? Tá bem. Bom, o Opera Mundi é um site dedicado fundamentalmente à cobertura das questões internacionais e à política externa do Brasil. Através da informação, da investigação e da análise, nós tentamos levar aos nossos leitores e aos nossos espectadores, porque também temos a TV Opera Mundi, um panorama do que de mais importante acontece na ordem mundial nos dias de hoje. É um site dedicado a aprofundar esses temas, a trazer informações sobre esse tema, que tem uma relevância estratégica. O Brasil, embora muitos brasileiros tenham certa dificuldade de enxergar isso, o Brasil faz parte do mundo. Ele se integra num continente, num subcontinente e no planeta. E é fundamental para que nós possamos entender o que se passa no país e entender o que se passa no mundo. Obrigado, Breno. Valeu, é isso aí. Então encerramos mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o jornalista Breno Altman, do site Opera Mundi. Acompanhe nosso programa nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E para encerrar, uma frase do jornalista Cláudio Abramo. Jornalismo é o exercício diário da inteligência combinado com a prática cotidiana do caráter. Valeu!